misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos vocês. Bom estarmos juntos e junto à palavra de Deus que instrui o nosso coração, que promove para nós a possibilidade de continuarmos crescendo na nossa fé em Jesus Cristo. Hoje queremos meditar com os irmãos sobre a importância de crescer na nova vida que de Deus recebemos em Cristo Jesus pela fé que exercemos. No amor de Deus que nos alcança e que nos ampara. A vida tem, de fato, a exigência e a importância de um crescimento natural. Todas as pessoas crescem. Elas nascem e elas crescem. Crescem em estatura, crescem em conhecimento, e é necessário crescermos também na graça grandiosa do nosso Deus. É assim que crescia o menino Jesus, nos é relatado por Lucas no capítulo 2, no versículo 52, que o menino crescia, e crescia em estatura, em conhecimento e na graça excelsa do Senhor. Eu quero ler com os irmãos um texto da segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, nós vamos ler no capítulo 3, o versículo 18, você pode abrir aí também a sua Bíblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Eu quero começar lendo o versículo 17, mas o nosso foco está no versículo 18. No desafio que Pedro traz aos discípulos de Cristo do seu tempo, à igreja do Senhor, ao crescimento. Então acompanhe aí, meu querido irmão, minha querida irmã. 2 Pedro 3, 17, 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, desçais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É interesse de fato que nós desenvolvamos a nossa salvação e cresçamos na nova vida que de Deus recebemos. Quando exercemos a fé, ao crermos no Senhor Jesus e o termos como nosso Salvador pessoal. Precisamos crescer como crescemos no trabalho, como crescemos na família, como crescemos como pessoa, quando crescemos nas nossas atividades, no nosso comportamento, no nosso conhecimento, na nossa estrutura física, emocional. Deus espera de nós crescimento na nossa espiritualidade também. E é claro que para você crescer, você tem que se esforçar, que se empenhar, tem que se dedicar. Para crescer no trabalho, tem que realizar as ações e realizar com esmero, com dedicação. Para crescer como pessoa, tem que buscar conhecimento, tem que amadurecer no decurso da vida, em razão das circunstâncias, das experiências vivenciadas. Então, o crescimento da fé, o crescimento do Senhor, é um crescimento que vem e que deve acontecer sempre. Não podemos estagnar, não podemos parar. Por mais que você já tenha desenvolvido a sua vida espiritual, seu crescimento da nova vida com Jesus, há sempre a necessidade e a possibilidade de você crescer, de você avançar ainda mais. O crescimento espiritual é como o crescimento da vida. Sempre é possível aprender, sempre é possível amadurecer, sempre é possível crescer mais. E é importante que você cresça. Crescer como
Pedro nos exorta aqui, antes cresceis na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem cresce na sua fé em Cristo, cresce no amor ao Senhor, no amor ao seu reino, no amor à sua palavra, no amor à sua igreja. Será que o seu amor em Cristo hoje é um amor maior do que ontem? Que o amor e o apego seu à palavra de Deus, a obediência que você dá a ela, a atenção que você dá aos seus ensinos, é maior hoje do que ontem? Nós precisamos continuar crescendo, crescer no nosso amor ao Senhor, no nosso amor à sua palavra, no nosso amor à sua igreja. Nosso crescimento é um crescimento que depende da nossa humildade. Para crescermos na nova vida em Cristo, nós temos que reconhecer a nossa condição de pecador, a nossa dependência da graça de Deus, o nosso desejo de conhecer cada vez mais o propósito e o querer de Deus para nós, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Ele é Deus, nós somos servos da sua seara, que devem com humildade prestar obediência ao Senhor, em razão do seu grande amor para conosco em Cristo. Assim nós expressamos amor a Deus também, e na nossa humildade vamos crescendo na grandeza, na força do nosso Deus. Devemos crescer, irmãos, como Pedro nos desafia, crescendo para o alto, crescendo na direção de Deus, dirigindo a nossa vida, o nosso propósito, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decisões, as nossas escolhas, na direção do querer do nosso Deus, caminhando para junto de Deus, cada dia mais perto do Pai, cada dia mais junto do Senhor, cada dia o buscando mais na oração, cada dia nos prostramos mais diante da sua face, cada dia tendo maior comunhão com o Senhor, na reflexão da sua palavra. E quando nós buscamos intimidade com Deus e crescemos na comunhão com Deus, nós nos dirigimos na direção de Deus e dirigimos na direção de Deus a nossa vida. Vamos crescendo para o alto, crescendo em direção daquele que é o nosso Pai Celeste. E a fonte de crescimento para nós, conforme Pedro nos orienta, é a pessoa de Cristo Jesus. Crescer em Cristo Jesus, no conhecimento de Cristo Jesus. O que você sabe sobre Jesus? Quem é Jesus para você? O que você conhece de Cristo, meu irmão, minha irmã, tem de fato aumentado, tem crescido. Seu conhecimento de Jesus aumentou. Você adquiriu mais crescimento, mais conhecimento com respeito a Jesus nesse ano que já se iniciou para nós, nesse primeiro mês, nesse mês de janeiro. Quando você se depara nos estudos bíblicos, com as reflexões que vivemos aqui, quando você vem aos cultos, aos encontros de adoração ao Senhor junto à igreja, ou mesmo aí pela internet, através da web TV, cresce e tem crescido de fato o seu conhecimento de Cristo. O conhecimento que você tem da natureza divina de Cristo Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus encarnado, que manifestou a glória do Filho unigênito do Pai entre os homens. Tem crescido diante do Senhor a sua vida no relacionamento humano seu com o seu Deus. Você entende a natureza humana de Cristo, a sua importância, o seu valor, a sua necessidade, para que Ele pudesse verter o sangue na cruz do Calvário, que purifica o meu e o seu pecado. Você tem crescido no conhecimento do revelar de Deus aos homens na sua natureza humana também. É importante crescer o seu conhecimento com respeito a Cristo, o nosso conhecimento com respeito às obras de Cristo, sua obra redentora na cruz do Calvário,
o consumar do propósito do Pai Celeste, quando Ele entrega o seu corpo e quando Ele derrama o seu sangue. O conhecimento que temos do valor, da importância da morte de Cristo em nosso lugar, da ressurreição de Cristo para nos garantir a vida futura, a vida vindoura, a vida com Deus, a vida eterna. Tem crescido, tem aumentado em você, meu irmão, a cada ano, a cada dia. Minha irmã, você tem crescido no conhecimento de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, de ser Ele aquele que se coloca na condição, na posição de ser o nosso intercessor, o nosso único, mais suficiente mediador para com o Pai Celeste. Você conhece essas coisas? Você conhece Jesus dessa maneira? Você tem crescido no conhecimento referente a Cristo Jesus e o advento futuro, na sua segunda vinda, quando Ele vem buscar a igreja, quando Ele vem dar à igreja a vitória definitiva sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a perseguição deste século, sobre as potestades do ar. Quando Ele vem e todo olho há de ver e toda boca há de clamar que Jesus Cristo é o Senhor, sobre tudo, sobre todos. Você tem crescido nesse conhecimento da vinda futura, eminente de Cristo na sua segunda vinda. É preciso crescer no conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo promove o crescimento da nossa vida diante do Pai Celeste. Você tem caminhado junto à cruz, tem descoberto, tem crescido, descobrindo os mistérios da cruz de Cristo. Você tem se empenhado, se debruçado na palavra de Deus para saber mais do Senhor. O Senhor Jesus disse que essas Escrituras nós julgamos ter nela vida eterna, porque elas testificam de Cristo. Elas testificam de mim, disse Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, para que possamos crescer na nossa vida, nova vida, que de Deus em Cristo recebemos. Precisamos saber mais de quem é o nosso Senhor, do que Ele fez por nós, do amor que Ele tem, da graça que Ele nos revela, do perdão que Ele oferece, da justiça e do juízo que Ele traz sobre nós, da culpa que Ele pagou em favor do nosso pecado. Crescer no conhecimento de Jesus é importante. Por que é importante? Por duas razões que eu quero compartilhar aqui. Primeira, que aquele que não cresce no conhecimento de Deus, na graça de Deus, em Cristo Jesus, ele se recusa a ser abençoado. Se você não está aumentando o seu conhecimento sobre Cristo, o seu envolvimento com Cristo, o seu relacionamento com Cristo, se você não está usufruindo do caminho que Cristo se tornou para se levar, ou para levá-lo, para conduzi-lo até a presença de Deus, você está perdendo bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua história. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 11, vai revelar aos seus discípulos e àqueles que o seguiam, de que há bênçãos para aqueles que o conhecem e para aqueles que com ele se relacionam. Para aqueles que crescem na sua fé, na sua confiança, na sua esperança, nas promessas de Deus para nós, junto à sua palavra. Ele vai dizer que ele veio para aqueles que se acham cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós conhecemos a Cristo e atendemos o convite de Cristo, indo até Ele, crescendo na comunhão com Ele, nós somos abençoados. E nesse texto de Mateus 11, é claro para mim e para você, que o Senhor Jesus é aquele que nos abençoa com o seu amor, com a sua graça, aliviando as nossas cargas,
a nossa sobrecarga, as nossas dores, as nossas aflições. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, vinde a mim, aprendei de mim. Sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha que bênção grandiosa. Qual o ser humano que não precisa de descanso, que não precisa de alívio do seu sofrimento, da sua dor, da sua aflição, dos danos do seu pecado, do seu erro, da sua iniquidade? Qual o ser humano que em determinado momento não se sente assim, sobrecarregado com as cargas da vida, com as cobranças da vida, com o peso das funções e dos papéis que exercemos junto à vida, às vezes junto à família, como pai ou mãe, como estudante, como funcionário, como vizinho, como servo de Deus? Todo ser humano sofre das suas pressões, das suas cobranças, se depara com as suas limitações, com as suas impossibilidades. E pode ser, meu irmão, minha irmã, que você às vezes tem sentido assim, cansado, sobrecarregado, e não tem encontrado descanso porque não tem aprendido de Cristo, não tem crescido na sua nova vida em Cristo, está estagnado no aprendizado, no relacionamento com Deus, não cresce, não aumenta, não intensifica a sua intimidade com o Senhor. Os anos passam, os meses passam, você cresce na empresa, você cresce junto ao conhecimento político, financeiro, social. Você melhora o seu currículo com novos cursos, mas o conhecimento de Cristo não aumenta, não cresce. O relacionamento com Cristo diminui, porque te falta tempo, porque você está envolvido com uma agenda muito cheia, e aí às vezes se sobrecarrega, e às vezes está cansado, e não consegue ser abençoado no alívio que Cristo pode dar, no socorro que Cristo pode trazer. Por quê? Porque não cresce na sua nova vida em Cristo, no conhecimento de Deus. Vinde a mim, aprendei de mim, e achareis descanso para as vossas almas. Então, conhecimento de Cristo, crescer em Cristo, crescer na nova vida em Cristo Jesus, que Pedro nos desafia aqui, promove bênção à nossa vida, e quem não cresce não é abençoado. Quem não conhece mais de Cristo, quem não vai até a sua presença constantemente para se relacionar com Ele, não tem alívio das suas dores, da sua sobrecarga, vai carregando o peso sozinho, vai padecendo as dores, as aflições sozinho, com a força do seu braço, que é tão limitado, que é tão fraco, diante daquilo que a vida tem pedido de nós, diante daquilo que as cobranças, que os papéis que desenvolvemos no trabalho, ou na família, ou na igreja, ou na sociedade, implica sobre a nossa vida, sobre o nosso nome, nas cobranças, nas ações, nas tarefas, nas responsabilidades, nos compromissos. Isso tudo nos desgasta. Sem falar na enfermidade que às vezes vem, no aborrecimento que de repente surge, nas crises financeiras que batem a nossa porta. Isso tudo tira o nosso sono e nos impede de descansar na graça de Deus, descansar diante de Deus a nossa ansiedade, na certeza de que Ele é aquele que cuida. Então, é importante crescer na nova vida em Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, porque o crescimento produz o quê? Bênçãos de Deus para nós. Quem não cresce não é abençoado, não é enriquecido no abrir das janelas dos céus, no derramar das bênçãos preciosas de Deus, sem medidas, sobre aqueles que o buscam. Mas o crescimento na nova vida em Cristo, o crescimento no conhecimento de Jesus Cristo, é um crescer que promove vida eterna. É o crescer que nos conduz a viver aqui na terra um pouco daquilo que vamos experimentar nos céus, na vida eterna que Deus reserva para aqueles que o amam. Quando eu conheço Jesus, o propósito de Jesus, o querer de Deus, a vontade do Pai Celeste,
eu vou me tornando um cidadão dos céus, e vou deixando para trás as coisas velhas, do velho homem, as coisas desse mundo, e vou me transformando numa nova criatura, num processo que iniciei e que você também iniciou na sua vida, quando você reconheceu em Jesus o seu Salvador. Crescer no conhecimento de Deus é crescer na vida eterna, é crescer em direção à eternidade, é crescer no gozo de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus que nos envolve, na proteção de Deus, em todo o cuidado que Deus providencia para nós na eternidade. Crescer em Jesus é crescer em felicidade. Porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher, é a pessoa que antes medita na lei de Deus e nessa lei coloca o seu coração, a sua obediência, dia e noite. Crescimento espiritual promove felicidade para o coração, felicidade para a vida, felicidade para a história daquele que busca o Senhor. Por isso nós devemos crescer, por isso Pedro nos desafia ao crescimento, por isso ele pede que olhemos para Cristo, que busquemos conhecer melhor o nosso Senhor, que busquemos andar mais perto, mais junto dele a cada dia, porque essa atitude, esse crescimento vai atrair bênçãos de Deus para nós e vai promover felicidade na nossa vida, na nossa alma, e quem não quer ser bem-aventurado naquilo que faz, no projeto que desenvolve, na família que edifica, na amizade que constrói, no trabalho que realiza. Todos nós desejamos ser bem-aventurados, então precisamos desejar estar perto de Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, porque esse conhecimento, essa comunhão vai promover felicidade à nossa alma. O poeta sacro, falando do seu amor por Jesus, da sua caminhada de crescimento junto à fé, ele nos desafia também a estarmos perto e mais perto de Cristo Jesus, para alcançarmos as bênçãos que Ele tem para nós, para usufruirmos do amor que Ele pode dedicar à nossa vida, da compaixão que Ele pode expressar em razão da nossa luta, da nossa dor. Ele vai dizer: mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. E num outro hino, ainda vai dizer que a nossa proximidade com Cristo é a proximidade que nós devemos buscar. Porque a proximidade com Cristo, mesmo no tempo da dor, é proximidade que abençoa a nossa vida e que promove consolo e felicidade ao nosso coração. Ele vai dizer: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Eu hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar de ti, Senhor. Que preciosa essa palavra de Pedro ao nosso coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesse tempo de reflexão junto à palavra de Deus, onde o texto nos convida a buscarmos conhecimento da pessoa de Cristo, para crescermos na nossa nova vida em Cristo Jesus, na direção de Deus, na direção dos céus, crescermos na nossa espiritualidade, crescermos na nossa comunhão com o Senhor, crescermos no andar nosso junto ao Pai Celeste, achegando a nossa vida para perto das bênçãos, da graça, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, das promessas que Deus dá àquele que vivencia a nova vida em Cristo Jesus. Uma maior compreensão de Cristo
nos leva a uma maior compreensão e melhor compreensão de nós mesmos. Maior compreensão do amor de Deus que em Cristo se revela, pode nos tornar uma pessoa melhor. Que sigamos, irmãos, crescendo. Como cresceu o menino Jesus? Em estatura, em conhecimento junto ao trabalho, junto à família, junto às experiências da vida, mas também crescendo sempre na graça abundante da nova vida que de Deus recebemos em Cristo Jesus. Empenhe o seu coração, o seu viver em conhecer o Senhor. Cresça no conhecimento de Cristo, para ser alcançado pelas bênçãos de Deus e para desfrutar a felicidade dos bem-aventurados que se aproximam perto e mais perto da cruz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a cada dia. Vamos orar, queridos, rogando a Deus que nos ajude, que gere as possibilidades, que continue a manter aí para nós as ferramentas de crescimento, nos possibilitando a nos achegar a Ele e a caminhar mais junto da sua pessoa, na sua presença, para a bênção de Deus e para a felicidade do nosso coração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, quando encontramos na Tua palavra o desafio de desenvolvermos na nossa vida espiritual também o crescimento que almejamos na vida profissional, na vida familiar, na vida como cidadão, o crescimento natural da pessoa que nasce, que se desenvolve, que aprende a andar, aprende a escolher, aprende a trilhar os caminhos, aprende a romper os obstáculos, a transpor, Senhor Deus, os obstáculos, aprende a enfrentar as lutas. Nós sabemos, ó Pai, que esse amadurecimento da vida comum, de um crescimento físico, emocional, psicológico, ela precisa acontecer também no crescimento espiritual, na nova vida que de Deus recebemos em Cristo Jesus. Dê-nos a possibilidade de despertarmos o nosso coração para aumentarmos o nosso conhecimento, a nossa comunhão com Cristo Jesus, aprendendo dele, do seu querer, do seu amor, da sua graça, da sua condição de mediador, da sua santidade, da sua divindade, da sua eternidade e de tudo aquilo que possa envolver a pessoa do nosso Cristo, do nosso Salvador e a nossa vida, nos benefícios que Ele nos traz, nos auxílios, no socorro que Ele pode manifestar. Que cresçamos em tudo em Cristo Jesus, no conhecimento do Senhor, do seu amor, da sua graça, da sua salvação. Para que assim possamos ser alvos das suas bênçãos e ver o nosso cansaço, a nossa dor, o nosso sofrimento assistido pelas tuas mãos, pela tua providência, pelo teu carinho, pela tua compaixão, pela bondade do Senhor, que há de se manifestar na nossa vida todo dia, no renovar da tua graça, que a cada manhã há de surgir de uma maneira nova para o coração que crê. Que o nosso caminhar seja cada vez mais perto de Cristo Jesus, perto da cruz do nosso Salvador. Que exista em nós esse sentimento que houve no poeta Sartre, de estar perto, de desejar se aproximar, mais comunhão, mais crescimento, mais desenvolvimento da fé. E que assim, ó Pai, possamos ver que o aproximar do Senhor promove felicidade, bem-aventurança para aquele que crê. Que sejamos felizes ao teu lado, que sejamos felizes no teu caminho, que sejamos felizes vivendo para a honra e para a glória do teu nome, que sejamos felizes, ó Pai, ao estarmos no templo para adorar o Senhor com alegria,
que sejamos e nos sintamos bem-aventurados por saber que o Senhor é Deus que estende para nós as mãos e que gera as possibilidades do crescimento da nossa fé, do crescimento da nossa confiança, do crescimento da nossa vida diante de Ti. Ouve a nossa prece, a prece dos nossos irmãos, diante das nossas impossibilidades, diante dos nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade, purifica do nosso pecado e desperta em nós, ó Pai, aquele servo, aquela serva que tem no coração e que traz na vida o propósito de crescer diante do Senhor. Oramos confiados na Tua graça, na Tua bênção, no agir precioso das Tuas mãos que nos sustenta. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por esse tempo tão precioso que reservamos juntos, buscando na palavra de Deus instruções boas para a vida, instruções que nos façam crescer como ser humano, como pessoa, mas muito mais como servos de Deus, como servas fiéis, como aqueles que amam o Senhor e recebem dele as suas bênçãos e caminham na alegria e na felicidade de poder caminhar junto, próximo, perto e mais perto de Cristo Jesus. Seja sobre nós a graça do nosso Deus, abençoe o Senhor as obras das nossas mãos, que a graça grandiosa de Deus, que o amor constante de Cristo Jesus, que a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor o abençoe.